próximos da gente, aqui os confins desse sistema. Okay? Então aqui a gente já entra no chamado espaço interestelar. Eu estava explicando que se a gente transformar o Sol proporcional ao tamanho de uma bolinha de ping-pong, a próxima estrela fica mais ou menos a 65 quilômetros daqui. Uma outra bolinha de ping-pong, coloque lá onde 65 quilômetros. Antonina, mais ou menos? Então, põe uma outra bolinha de ping-pong em Antonina. E essa segunda bolinha de ping-pong será a estrela mais próxima, tá, do nosso Sol. Né? Um espaço de mais ou menos uns 100 metros, 80, 100 metros, estarão alguns pedacinhos de grão de areia que serão os planetas. Ok? Então, dá para perceber que o espaço é cheio de espaço, é isso? Não é à toa que ele chama espaço, né? Porque tem espaço para burro. Então, imaginar que um planeta vai vir voando no espaço interestelar, uma poeirinha, e vai vir passar aqui, não é? É uma ideia um pouco estranha, mas e essas medidas são medidas bem corretas, tá? São medidas da ciência. Quando eu me movimento aqui, dá para ver o espaço interestelar, né? Então, tudo que vocês estão vendo como pontinhos aqui são a maioria estrelas. Quando eu me afasto um pouco mais, dá para ver que são caixinhos de estrelas, estão vendo? Ó? Grupos de estrelas, que são as estrelas que a gente vê no céu noturno. Se eu me afastar um pouco mais, dá para ver que a gente está dentro de um grupo de estrelas chamado grupo local, tá vendo? Um aglomerado de estrelas, um aglomerado globular, chamado grupo local de estrelas, que são as estrelas que a gente vê no céu noturno. De certa maneira, isso aqui era o que se via no tempo de Kardec. Era basicamente o que se conhecia, não se conhecia muito mais além disso. E é o que os nossos olhos podem, de certa maneira, alcançar. Porque, então, vamos dar uma girada, vocês verem algumas coisas, né? Desse grupo local. Ok? Vamos me afastar. Esse grupo local está dentro de um outro objeto bem maior, chamado de galáxia, que é a nossa galáxia. Dá para ver que cada pontinho desses aqui é um aglomerado de estrelas, algumas milhares, algumas milhares, algumas milhares, algumas milhares, algumas milhares. E nós estamos ali colocados, estão vendo? Nem tanto para o lado de fora, nem tanto para o lado de dentro em termos de galáxia. Certo? Então nós moramos nesse objeto aqui, chamado de galáxia, com bilhões de estrelas. Saindo daqui, o que vocês estão vendo são aglomerados de galáxias. Então cada pontinho desse tem milhões, bilhões de estrelas. Ok? Nós vamos ter milhões ou bilhões de estrelas aqui. Então, se eu me afastar, ok, eu vou ver aglomerados de galáxias. Ok? Todas essas foram todas materiais. Regiões mais densas, menos densas, e eu ainda estou aqui com, de certa maneira, com um número muito baixo de visibilidade, né? Se eu aumentar aqui, vocês vão ver que, né, as galáxias vão evidentemente aumentar, ok? Muito bem, então aqui tem um pouco dessas galáxias. Quando eu me afasto, eu vou encontrando grupos e mais grupos e mais grupos e mais grupos e mais grupos de galáxias, ok? Essas fazem parte de um catálogo, não são todas as galáxias que existem no universo, só uma parte delas, cerca de 2% do universo visualizável. É mais ou menos isso que a gente tem hoje como uma concepção do universo. Quer dizer, a gente está num fragmento infinitamente pequeno diante do tamanho do que se entende sobre a radiação de fundo, o que se entende do tamanho do universo, ok? E do qual a gente mapeou uma porção insignificante. E já deu para perceber que existe uma quantidade gigantesca de coisas existindo a partir daí, ok? Porque a gente está fazendo um caminho de volta, entrando no grupo local, e finalmente voltando para a nossa gloriosa Curitiba. Isso? Ok? Então, o conceito do grande, do pequeno,
pequeno, com quem você pensa que está falando, né? Essas coisas assim, certo? Geralmente é com quem você pensa que você está falando, né? Os nossos títulos, o nosso poder, ela não é absolutamente nada, não precisa nem ser muito espiritualista para saber. É só você ter um pouco de consciência do tamanho disso, para a gente entender um pouco da nossa significância. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, porque a espiritualidade, porque Deus está preocupado com o que estão fazendo com o planeta, porque vai desequilibrar o universo. O que vocês acham que... Primeiro, Deus preocupado é estranho. Eu ficaria preocupado se Deus estivesse preocupado. Se Deus está preocupado, aí sim eu tenho motivo de me preocupar. E segundo, mesmo que Deus estivesse preocupado, acho que alguém teria que acalmá-lo, porque ele se esqueceu do tamanho da coisa que ele criou. E que literalmente, se a Terra desaparecer, não vai fazer grande diferença no tamanho que existe dentro do universo. E isso é muito importante que a gente compreenda. Bem, mas isso aqui não é um objeto de estudo do dia de hoje. Isso aqui foi um pouco da exposição que eu fiz da última vez. Nós vamos entrar mais fundo hoje dentro de uma outra ideia, que são as ideias a respeito da natureza da matéria e da natureza da natureza. Eu acho que isso que é interessante entendermos. Porque desde Kardec para cá, houve uma evolução do pensamento científico, uma evolução do pensamento astronômico, mas houve também uma evolução do pensamento da matéria e uma evolução do pensamento da informação. Então essas coisas são importantes para que a gente não continue pensando com um pensamento de 150 anos atrás, certo? Então é importante se pensar a esse respeito. Vamos lá. Eu vou começar com uma coisa muito importante que aconteceu antes, que era a forma como o conhecimento se organizava antes do pensar atual. Durante o período, especialmente entre os gregos e logo depois dos gregos, principalmente durante o período medieval, existia o que se chamavam de as artes liberais. Essas artes liberais faziam com que o pensador ele tivesse que conhecer no mínimo 7 áreas para se tornar um universitário. Ele tinha que conhecer 7 áreas diferentes do pensamento. Ele queria conhecer o trívio e o quadrívio. As artes eram amadas assim. O trivium era a dialética, então a nossa filosofia. O cara tinha que ser filósofo, saber pensar filosoficamente, saber perguntar, a arte de saber fazer perguntas. A gente pensa que filosofia é a arte de responder ou de pensar, mas filosofia é a arte de fazer perguntas. Porque a resposta está na pergunta. Se você fizer a pergunta certa, você já sabe a resposta. Se fizer a pergunta errada, você vai ficar patinando vamos dizer assim, nas garras da esfinge, que vai ficar dando risada da sua cara, porque você está perguntando errado, porque você não sabe perguntar, né? Então, a dialética, a retórica, que seria a arte do discurso, não é isso? Tantos os políticos adoravam essa arte. A gramática, que seria a habilidade de saber ler e escrever, né? Saber ler em vários idiomas. Então, isso aqui eram chamadas de artes sermocinales. Então, o indivíduo tinha que conhecer várias línguas, dominar a gramática, saber explicar e saber pensar. E o indivíduo que era rico de espírito, dizia-se evoluído, ele sabia dosar a fala com as palavras corretas, sem colocar palavras demais. Ele sabia colocar ênfase, ser dramático na sua exposição, sem ser exagerado, sem ser espalhafatoso, não é isso? Não falar palavras que as pessoas não compreendem, seja favorecendo a dialética e tal, e possuir isso um equilíbrio. Então, um texto bem escrito é aquele que tem dialética, não é só palavras bonitas pelas palavras bonitas, ok? E o quadrívio, que seriam as artes aplicadas, que eram a geometria, a astronomia, que era o estudo das relações entre o céu e a terra, e as ciências naturais, a música, que envolvia a parte da acústica, e a aritmética. Então o cara tinha que ser bom de matemática, conhecer música, conhecer geometria para arquitetura e conhecer a astronomia, as ciências naturais e a física. Ou seja, vocês já imaginaram uma pessoa que tem uma visão integrada de tudo isso? É sensacional. É por isso que, por exemplo, o Kepler descobriu importantes coisas na astronomia estudando música. E é por isso que muitas catedrais europeias, quem já foi ao Europa sabe que muitas dessas catedrais resumem conhecimentos de astronomia. Ou seja, os conhecimentos eram mais integrados, porque o volume dos conhecimentos também não era tão grande como era nos dias atuais. Então as artes ou os conhecimentos dobravam-se sobre si mesmos, tinham que ser pensados. Ou seja,
Como é que eu transformo as ideias num sentido prático? Como é que eu penso a geometria da música? Como é que eu penso a aritmética da música? Ou a música da astronomia? Ou as ciências naturais da geometria ou da música? Etc, etc. Okay? Então, o pensamento, se a gente quiser entrar na cabeça de um homem medieval ou renascentista, a gente tem que entrar entendendo como é que os conhecimentos se ordenavam desde aquela época. Okay? Saiu, inclusive, esse texto muito interessante, chamado Quadrivium e Quadrivium, escrito por 7 especialistas nessas áreas, falando exatamente sobre as artes liberais nesta época, que vale a pena a gente entender. Porque o que aconteceu com o avanço da tecnologia, não é isso? Então, nós tivemos o 1500, que foi a revolução, né? A primeira revolução do 1500, que foi a descoberta dos continentes, não é isso? Eu tenho que descobrir continentes, eu tenho que saber navegar. Para navegar eu preciso de astronomia, não é isso? Porque navegar é preciso no sentido, como dizia o poeta, né? É preciso no sentido de matemático. A viver não é preciso, quer dizer, a vida não é uma coisa precisa, dotada de precisão, a biologia não é dotada de precisão, mas a navegação é uma ciência matemática. Então, para você ir e vir, era necessário você ter geometria, era necessário você conhecer física, astronomia, e também tinha uma outra coisa, saber geografia, porque se eu descubro uma terra e depois não mapio essa terra, eu não sei se estou voltando para a terra que eu descobri. Já pararam para pensar nisso? Como é que eu faço um mapa e coloco uma bandeira em nome de Portugal, se vai o outro lá, 10 quilômetros para baixo, e põe uma outra bandeira ali? Então, pior do que descobrir um conhecimento, descobrir um tesouro, é não conseguir tomar posse desse tesouro. Então, nada adiantaria descobrir as Américas se esses povos não soubessem mapear isso e dizer, o que tiver aqui é meu. E como é que eu faço isso? Passando uma régua de Portugal até Porto Seguro? Uma fita métrica? Não dá. Então, a matemática teve que se virar, junto com a astronomia e tudo, para se criar um sistema que desse legitimidade às terras. Obviamente que quando isso ocorre, o poder da geografia, da astronomia, da física e da matemática cresceram, porque começaram a trazer lucratividade, não é isso? E não se constrói ciência de uma forma paralela, só se constrói ciência junto com o quê? Com os interesses políticos, com os interesses econômicos. Não dá para imaginar, só na faculdade que a gente acredita nessa história de que existem pessoas que aprendem coisas bárbaras porque elas são idealistas. Por quê? Porque no mundo real a gente infelizmente tem que enfrentar isso. Os interesses pessoais que a gente pode não gostar, não partilhar deles, mas nós não podemos negar que eles existem. E isso aconteceu, e essas ciências ganharam um status enorme. Aí todo mundo queria fazer o matemático, a astronomia, a geografia, porque isso estava trazendo muito recurso. As ciências exatas, então, começaram a ter uma grande quantidade de dinheiro. Isso aqui foi uma grande revolução. E ganharam o status de ciência, ou ciência, né? Então existiam as ciências criadas pela matemática e o resto. O resto envolvia tudo. Anatomia, medicina, botânica, tudo isso daí, ciências humanas, conhecimento da psicologia, tudo isso daí eram as outras. E existiam as ciências, ok? Matemáticas, construídas em cima de matemáticas. E houve a grande ruptura que ocorreu no trívio e no quadrívio. As exatas e as humanas, o quê? Se separaram. E essa separação, esse divórcio entre as humanas e as exatas, separou o homem do cosmos. Porque as humanidades, as ciências das humanas e as ciências exatas passaram a não dialogar mais, os paradigmas se afastaram. As ciências exatas, elas foram eficientes e logo geraram a segunda revolução, que foi a Revolução Industrial. Inventaram o controle da energia elétrica e os motores, que foi a base do quê? Da Revolução Industrial, não é isso? E com isso conseguiu-se produzir coisas cada vez mais sofisticadas, cada vez mais baratas, e daí explodiu-se esse processo, e novamente as ciências exatas se transformaram, digamos assim, em local de profundos investimentos dos países, porque elas trouxeram retorno. A terceira revolução aconteceu com as telecomunicações. Então é por isso que se injetam anualmente bilhões e bilhões e bilhões
de dinheiros, de dólares em ciências exatas. E se investe muito menos dinheiro em outras áreas que não são consideradas ciências exatas, ok? Então isso é importante que se entenda nesse primeiro momento, depois eu vou explicar o porquê disso, vocês já vão entender. Então ocorreu nas universidades o que a gente chama de a fragmentação do conhecimento. As estantes das bibliotecas, as estantes de humanas ficam de um lado e as das exatas ficam a 200 metros de distância. Então, quem frequenta uma biblioteca, né, uma prateleira de livros, não frequenta outra. E mesmo que frequentasse, pudesse, os livros estivessem misturados, os paradigmas dessas ciências, elas não são compatíveis, não é isso? Ou seja, as linguagens, há um problema de linguagem, as linguagens não batem. As linguagens se especializaram extremamente e, com isso, a universidade ficou estrábica. Nós tivemos um rompimento completo daquele conceito do trivium e do quadrivium. Essa fragmentação, ela cria, evidentemente, paradigmas autocentrados. Então, todo o problema do mundo, o economista vai dizer que é a falta de distribuição de dinheiro. É isso? O psicólogo vai dizer que é um problema de fala, é um problema de estrutura psicológica. O espírita vai dizer que é um problema de falta de espiritualidade. Não é assim? Cada um de nós vai tentar centralizar e partir da gente para explicar o resto do mundo. O físico vai tentar dizer que tudo que é gravidade é uma questão de gravidade, não é isso? E quando existem as áreas fronteiriças, fica aquela disputa, não é isso? Mas o átomo pertence à física, mas pertence à química também. Não, mas pertence à física, isso depende. Se a verba vier para o átomo, nós vamos dividir isso aí, certo? Ou então nós vamos criar um negócio chamado ciência interdisciplinar e aí a gente racha. Você entendeu isso? Só que eu quero saber o seguinte, qual vai ser a minha parte para produzir o meu paper, para a minha turma, você entendeu? E começa a existir, evidentemente, essa luta por território, e isso é o que acontece dentro das universidades do mundo inteiro. A gente acabou criando as chamadas ilhas de fragmentação, não é isso? Então, digamos assim, alguns biólogos vasculharam o interior da matéria e não encontraram a vida em parte alguma. Então descobriram, finalizaram e concluíram que, portanto, a vida era uma quimera, indigna dos estudos da biologia, e expulsaram a vida da biologia. Isso é um negócio incrivelmente estrábico. Perceberam o que ocorre? Por quê? Porque há um problema de fragmentação. Aqui existem, por exemplo, algumas dessas conexões. Então, uns palavrões, né? A área de ética e a área de biologia, aí tem uma verba comum ali, aí você chama, não, bioética, fica bonito, né? Eu vou num congresso de bioética, fica lindo, nossa, que sofisticado, que é isso? E os dois territórios aqui tentando dividir a verba, né? Os filósofos, a área de ciências sociais, a área de biologia. Os biólogos e os químicos, a bioquímica, né? Hoje existe uma área entre astronomia e arqueologia que chamam-se de arqueoastronomia. Eu sou um arqueoastronauta. É verdade, eu não estou brincando. Eu estou falando sério. E existe uma área entre astronomia e psicologia chamada de cosmopsicologia. É, uma escola francesa. Agora, vocês já imaginaram se eu tentar juntar 3 áreas? A etnia, a astronomia e a biologia. O indivíduo ele é formado, ele tem uma especialização em astrobioética, ou ele é um bioetnoastrônomo. Gostaram disso? Bom, mas aí vem o grande galho. Esse aqui é o grande galho, que é o nosso grande ponto de interrogação. O universo é uma coisa só, isso? Nós é que tivemos a mania de separar as bibliotecas e as livrarias, não é isso? Nós é que criamos partilhas, nomes, especialidades. Como é que você diz isso em medicina? Eu digo assim. Como é que você diz isso em matemática? Eu digo assado. Né? Então você cria miragens, palavras dentro da retórica que vão fazendo com que 2 pessoas se conversem e nem imaginem que estão falando sobre a mesma coisa. Não é isso? Então é mais ou menos assim. Se o livro não tem mapas, logo ele não é um livro de geografia. Se o livro não tem datas, logo não é um livro de história. Vocês já viram isso? Se o livro não fala a palavra espírito, ele não pode ser utilizado para estudos espíritas. Se ele não fala as palavras ou a terminologia dos livros espíritas, eles não servem para nada. Não é isso? Porque eu não posso aprender nada sobre espiritismo se não tiver as palavras espíritas, o que não é verdadeiro. Porque o sentido do espiritismo pode estar por trás, oculto, só que numa outra linguagem diferente. Então, evidentemente,
O que separa o universo, que a gente chama feito de matéria, daquilo que a gente chama de homem e psique, que é a grande questão da dualidade, né? Espírito é uma coisa, matéria é outra. E essa divisão, que parece o Star Wars, né? Você tem de um lado todo mundo da turma dos Cavaleiros dos Jedi, do outro lado você tem todo mundo do lado do Darth Vader, é isso? O Imperador. Não tem ninguém que fique no meio, porque o que ficou no meio explodiu no capítulo 1. Destruíram no capítulo 1 aquele planeta que falou, olha, eu não quero saber dessa briga entre vocês. Explodiram, brigaram. Não é isso? Então, essa dualidade, se você não é meu amigo, você é meu inimigo, é um grande problema filosófico, um problema epistemológico, um problema científico que atrapalha, ele é medieval. Okay? E é isso aqui que nós vamos tentar repensar um pouco esse conceito. Evidentemente que o universo todo, não é, surgiu do mesmo lugar, não é isso? Só que a matéria evoluiu numa direção e formou uma estrela, um buraco negro, por exemplo, ou uma fuligem espacial, ou uma estrela de carbono, exemplo. Okay? Mas numa determinada parte do universo surgiu uma coisa chamada vida, surgiu uma coisa chamada neurônio, surgiu uma coisa chamada consciência e uma coisa que nós chamamos de espírito. Compreenderam? E tudo saiu do mesmo lugar. Então daqui é que nós temos que, evidentemente, pensar melhor a respeito. Como é que esse processo surgiu? Então, até onde a gente conhece a montagem desse quebra-cabeça, de como tudo surgiu, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar sintetizar. Aqui tem um esquema global disso. Surge o universo, não necessariamente através do Big Bang, de uma explosão inicial, mas de um movimento de expansão inicial, um universo extremamente pequeno, extremamente quente, com basicamente 100 átomos, não existiam nem átomos, sequer átomos, basicamente plasma, ou seja, partículas livres de alta energia. Nem átomo existia, tamanho era o calor era tão grande, espaço tão pequeno, quer dizer, era aquele elevador superlotado das 6h30 da tarde, né? Todo mundo desesperado para ir para casa, dia do jogo do Brasil, aquela coisa toda, você ali desesperado, né? E todo mundo soca dentro daquele elevador. Agora você imagina umas 200 mil pessoas dentro daquele elevador, a densidade não é nem de longe perto da densidade original que existia, porque tudo estava concentrado dentro de uma bolinha de ping-pong, todo o universo concentrado materialmente dentro de um espaço muito pequeno. Então, evidentemente, não existiam átomos aqui. E, curiosamente, tudo aquilo que existiu, criação começa aqui, nesse lugar. Então, se um dia a gente almeja querer ser espírito, haver a manifestação espiritual, ela tem que obrigatoriamente começar aqui. Até eu brinquei na última aula, né, do discurso entre Deus e o cientista, né, que eu até brinquei, lembra da história? O cientista chega para Deus, não, mas eu estou bom pra caramba, hein? Vamos falar que é verdade, eu consigo me comunicar à distância, só com um aparelhinho, eu consigo mandar imagens, tudo via satélite, eu consigo fazer uma pessoa andar através de célula-tronco. Pô, eu estou te adquirindo status do caramba, daqui a alguns anos eu vou fazer a mesma coisa que você, né? Deus falou, legal, bacana, acho que em parte eu criei coisas para terem a missão mesmo, né? Legal. Assim, mas, por exemplo, cuidado que nem tudo você pode fazer. Não, mas eu posso fazer tudo. Ah, você pode? Posso. Então, faz alguma coisa. Ah, por exemplo, eu posso criar, se eu quiser, por exemplo, uma molécula. Como é que você faria? Ah, por exemplo, eu pego determinados átomos, pegue os seus átomos, né? Vá lá no Big Bang, volta tudo, entendeu? Cria singularidade. Não, mas eu não. Não. Cria os seus átomos. Tá, o sujeito ficou numa condição enrascada, percebe? Então, aqui não existe um átomo sequer. Aqui começa a existir o hidrogênio, só o hidrogênio. Vocês já imaginaram o coitado do hidrogênio, só ele ali? Né? Porque não havia condição da existência de outros tipos de átomos. Aí ocorreu a evolução do processo, começaram a surgir as estrelas, que são as fábricas dos átomos, e os átomos complexos começaram a surgir, estrelas super gigantes, num primeiro momento, extremamente violentas, explosivas, que geraram estrelas de menor tamanho,
que explodiram de novo, geraram estrelas de menor tamanho, agora dentro de um universo muito maior e um universo bem mais frio, estrelas parecidas com o nosso Sol, mais calminhas, que geraram mecanismos de bilhões de anos, desse jeito, essa bola lá, todo dia a Terra gira, aquele Sol nasce, redondo, aquela bola. Aqui em Curitiba é uma vez a cada 5 meses, nasce por trás do nevoeiro e tal, mas é bonito, não é falar que é lá o lugar, é poético, mas é, bom. Então, o que acontece aqui é que essa estabilidade da estrela vai acabar gerando mecanismos de repetição, aonde a vida devagar vai começando a surgir, não é isso? Muito bem. Essa estabilidade da estrela vai poder gerar a possibilidade de uma biologia, eclodir uma biologia, que vai levar à evolução das espécies. Ué, a estrela, o Sol fica lá daquele jeito, mandando energia, tem água líquida, a Terra não está nem longe nem perto. Enquanto ficar nessa dança da Terra com o Sol, essa harmonia, essa tranquilidade, nós vamos ficar o quê? Gerando transformação, não é isso? Então nós criamos aqui, finalmente, um ambiente de cosmos. Mas olha quantos bilhões de anos eu mostrei através de um calendário cósmico, que isso aqui no nosso ano cósmico só foi aparecer lá para setembro, outubro, né? De um Big Bang que começou em janeiro. Então por isso que a história de pegue os seus átomos é muito séria. Porque o que foi criado aqui atrás, toda essa explosão, essa destruição que ocorreu antes do surgimento do cosmos, foi fundamental para o surgimento do cosmos. Aquela história de que há uma destruição e essa destruição tem uma finalidade, aonde a gente vê destruição aqui, a vida estava gerando os germes necessários para o surgimento da vida. Aí há uma biologia, no meio dessa biologia há uma interação com o meio, então as espécies começam a ter pulsos, mecanismos de repetição, né? Começa a dançar com a maré, dançar com a luz, começam a se adaptar, não é isso? Começam a desenvolver rotinas, começam a fixar informação, não é? Então aqui começa a surgir uma entidade estranha chamada vida, que até agora ninguém descobriu direito que raio é vida. Você descreve o que é, mas o que é vida em si, você ganha Nobel de física, de biologia, você conseguir explicar o que é exatamente vida, o que é vida essencialmente. Você pode escrever, mas essencialmente é difícil. A interação com o meio ambiente, a evolução das espécies, ao longo do tempo vai surgindo uma fisiologia, uma anatomia, um estudo sobre esse conhecimento, e finalmente surge a figura humana. Já que coisa maluca, demorou para acontecer, a figura humana derivada desse processo, né? Porque a gente não foi colocado aqui através de um disco voador, né? Tudo leva a crer que a gente descende, o corpo físico descende de outras espécies. Então, da matéria à consciência, rumo, de certa maneira, ao antropocosmos, o homem ligados a esse cosmos. Aqui, então, naquele diagrama que eu expliquei para vocês, ocorre o Big Bang, um universo extremamente quente, as primeiras explosões de estrelas, essas estrelas explodiam violentamente, eram 30, 100 vezes maior do que o nosso Sol, formaram esses gases, estão vendo aqui? Esses gases estão todos cheios de todos os elementos químicos, a tabela periódica inteira. Aqui. E no meio desses gases se formavam novas estrelas, bem menores, mas estrelas que explodiam de novo. Então não dá para existir vida em torno disso aqui. Dá para entender? Porque a vida começa a evoluir, a estrela explode. A vida começa a querer surgir, primeiro tem muita radiação, não dá para ter equilíbrio no modelo de vida que a gente conhece, ok? No modelo de vida, a gente está falando do homem, não é isso? Do espírito encarnado na Terra, ok? Mas eu só posso falar disso, eu não posso falar de outras formas de vida, ok? Muito bem, então aqui ocorreu uma segunda explosão, e a partir então da avó, da mãe, não é isso? É que começaram a surgir nessas nuvens aqui o nosso grupo local de estrelas, lembram? Aquele grupinho? Então aquele grupinho local de estrelas foi fruto de uma explosão de uma estrela que é a vovó, e seria a mãe do Sol, beleza? Só que essas estrelas são bem menores, como expliquei, elas vão evoluir, vão se estabilizar e vão ficar durante bilhões de anos dessa maneira, ok? Então está aqui a posição, então a nossa galáxia, por exemplo, fica num desses lugares, nós ficamos aqui, ok? Então aqui a tendência natural das estrelas é ir para esse estado. Aqui, de novo, o mesmo diagrama para vocês entenderem.
Aqui uma imagem mostrando várias estrelas nascendo num berçário. Esses gases são todos os elementos químicos, né? Okay? E as estrelas surgindo no meio desses gases que formam a vida. Portanto, quando se descobriu isso, nossa, meu Deus, mas a probabilidade de vida no universo, então, é um negócio absolutamente espantoso, né? Então, essa é uma descoberta também que, na época de Kardec, não se sabia. Nós estamos ali no meio. Aqui, o nosso Sol, veja que durante esse período aqui ele fica bem instável. Aí, durante esse período aqui, ele fica bastante estável, que é quando surge a vida. Ok? Então, nós estamos nessa etapa aqui. Beleza? Tá? Enquanto o Sol estiver tranquilo, depois ele vai crescer, ficar gigante vermelho e vai destruir todo o sistema solar, a Terra vai embora, ok? Vai desaparecer, como o sistema solar vai desaparecer também. Aqui dá para ver, por exemplo, o Sol nascendo, né, no meio da nuvem, tá vendo? Um tipo de sistema solar se formando dentro das nuvens estelares, beleza? Para entender que isso aqui é um berçário de estrelas. Ou seja, a chance de surgir vida aqui é imensa. Ok? Bom, no meio dessas nuvens, evidentemente, se formaram moléculas. Ou seja, o sistema solar, ou no caso do nosso sistema solar, como qualquer sistema solar, ele é constantemente inundado por as nuvens de elementos químicos, não é isso? O interessante foi que se descobriu que nessas nuvens já se descobriram aos montes, não é um átomo, uma molécula, não, se descobriram, por exemplo, átomo de água, molécula de água, metanol, hidrocarboneto, dióxido de carbono, ou seja, moléculas complexas. Ou seja, se sabe hoje que a origem de muitas moléculas, ela não nasceu na onde? Na Terra. Ela nasceu no espaço interestelar, no meio das nuvens cósmicas. Perceberam isso? Que interessante? Então, a gente diz, o homem veio do céu, mas veio mesmo, não tem dúvida nenhuma. Aliás, a gente nunca saiu do céu, né? Porque a gente mora no céu. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Você vai para o céu, você já está no céu, você só não se deu conta disso, né? Mas a origem da vida, ela veio de lugares distantes. Há um diálogo imenso entre o nosso humilde planeta com tudo aquilo que existe no espaço. E isso a ciência hoje já não nega mais, não há mais dúvida nenhuma a esse respeito. Ok? Os raios ultravioletas das estrelas liberaram esses átomos. Muitos desses átomos, evidentemente, caíram na Terra e colonizaram a Terra e criaram as bases sobre as quais a biologia ia se desenvolver. Estão entendendo que coisa maluca isso? São espertinhos, né? O cara que criou isso aqui é muito esperto. Tem toda uma relação entre as coisas, não é isso? Muitas dessas estruturas do formato de quinones que foram descobertas no espaço são muito parecidas com formações moleculares que geram uma coisa chamada fotossíntese. Pô, então para um pouquinho, a gênese desses processos já existia no espaço interestelar, então a probabilidade dos mesmos padrões se manifestarem em outros lugares do mundo, no universo, é imensa. Okay? Quando você olha para outras galáxias e vê as galáxias cheias dessas coisas, você diz, meu Deus do céu, né? Nós não estamos sozinhos, nós não sabemos aonde estão. É uma outra diferença. Não quer dizer que, então quer dizer que os ETs existem. Eu fui lá assistir um cara lá que diz que os ETs existem. Não estou dizendo que ETs existem. Dizendo que nós não sabemos onde eles estão. Nem se são verdes, ou se são cabeçudos, porque é estranho um cara magrinho com cabeção e conseguir ter equilíbrio. É isso? Né? Eu já conheci cara cabeçudo que anda, mas meter com um cabeção desse tamanho, assim, é um pouco contra as leis da natureza. E a gente tem que parar para pensar um pouquinho no que é a imaginação humana. Bom, então aqui tem algumas imagens mostrando quando a estrela se forma, e o sistema solar se forma. Aqui uma imagem também de um sistema solar em formação. Olha que legal. Isso aqui, de certa maneira, é uma fotografia mesmo tirada pelo Hubble que mostra como era, por exemplo, possivelmente muito parecido com o que, de uma estrela muito parecida com o nosso Sol, de como era o nosso Sol, ou como era o sistema solar durante isso. Então aqui estão os gases, né, que o Sol está girando, tudo, e constantemente no meio da nuvem interestelar, com todos os elementos químicos. Então isso aqui é realmente uma grande sopa, vamos dizer assim, cósmica.
Houve então a formação aí das estabilidades, então o Sol se acalmou, como eu expliquei para vocês, de uma estrela mais clara foi ficando mais amarelo, e gerando mecanismos de repetição, até a água ficar, não evaporar de uma vez e nem congelar de uma vez. Ok? A Terra fica girando, ela vai sendo aquecida devagarzinho, esfriando devagarzinho, ela vai fazendo esse movimento, e isso vai mantendo a água líquida, e a combinação entre a água líquida e o calor, né, que são uma das bases sobre as quais a vida ela gosta de se manifestar. Isso? Calor e umidade. Como é que a gente faz para interromper um processo de desenvolvimento? Ou você tira a água, ou você resseca, né, o princípio da carne seca, ou você congela. Não é isso? Você tira o calor. É uma forma de você paralisar o desenvolvimento. Se você tiver calor e umidade, ele gera o natural desenvolvimento biológico e o apodrecimento. Certo? Ou o desenvolvimento, não necessariamente o apodrecimento. O apodrecimento para a carne que eu queria comer, mas eu estou desenvolvendo vida para outras colônias que moram ali, né? A gente tem que pensar de uma maneira mais menos egoísta, de uma maneira mais... Não posso falar disso pensando no meu bife. Isso? Muito bem. Então, aqui formou-se a Terra durante esse período, e a Terra só é estável por causa do Sol ser estável. E o Sol só é estável por causa da mãe dele, que morreu muito tempo antes, não é isso? E a mãe dele já era relativamente estável, porque ela já era a mãe da outra, que era nervosa, e que explodiu e gerou tudo aquilo que existe. Então o universo teve que esperar para essa calma acontecer. As espécies começaram a surgir no mar, não é isso? Então todo o movimento do mar, essas estruturas começaram a fazer movimentos. Abre para captar a luz do Sol, fecha, quando ele, né, começaram a fazer isso aqui, abre e fecha. Abre para captar a luz solar, o Sol vai para baixo do horizonte, né, por causa da rotação da Terra, e elas começaram a desenvolver o quê? Mecanismos de repetição. Isso? Mecanismos de repetição. O que são mecanismos de repetição? São estruturas presentes em qualquer nível de organização, que quando você os estuda, você entende o tempo, o ciclo, por que abre, por que fecha, o que ele está tentando utilizar, que nem as flores que se abrem ou se fecham, não é isso? Então nós vamos, evidentemente, ter na base da vida a chamada pulsação, que é uma coisa presente em medicina. Pô, então a pulsação tem a ver com o raio do Sol estar estável, que tem a ver com... Ah, tá legal. E esses seres têm moléculas complexas e átomos complexos que foram gerados no interior da estrela? Sim. Então eu posso dizer que a história da medicina começa lá atrás. Dá para entender isso? Só que o médico nunca estudou o que é astronomia, não é isso? Não há uma diferença? E o astrônomo também não estudou o que é medicina. Então, se chegar a perguntar para um astrônomo, por exemplo, o que é um ciclo menstrual, ele provavelmente não deve saber muito. Mas eu disse que não for casado. E se você perguntar para um ginecologista o que é um buraco negro, se ele for um pouco precipitado, vai ser uma tragédia. Consequentemente, porque entendam que isso só pode vir a existir em função de toda uma história anterior. Não existiriam átomos complexos. O Sol não tem condição de gerar átomos sofisticados acima do hidrogênio e do hélio para produzir isso daqui. E isso daqui precisa, evidentemente, para vir a existir, ele teve que pegar da vovó, ou talvez da bisavó do Sol. Compreenderam? Que interessante isso. Então, o que existe no nosso corpo, acima do hidrogênio e do hélio, foi forjado no interior de estrelas antes do Sol existir. Você veja como o nosso corpo é velho. Ou como a matéria é velha. Ou como talvez a matéria não seja exatamente matéria. Mas calma lá, que eu já explico isso para vocês. Então a descoberta disso foi super importante. Porque, de certa maneira, entendeu-se que esse oceano, esses seres vivos, eles são altamente complexos. Eles têm uma história muito maior do que a história deles enquanto organismos que nasceram aqui ou que surgiram nesse oceano. Ok? Vamos lá. Ao longo do tempo, o que foi acontecendo foi aumentando o nível de complexidade, não é isso? Entre a boca e o ânus foi aumentando a quantidade de órgãos, isso? Ok? E ele foi começando a comer coisas que antigamente ele não comia, né? Porque se você der um bombom
lá da Bárbara Trevisan, aliás, maravilhoso, merchandising aqui, Paulo me deu caramba. Se você desce para uma ameba, ela vai morrer. Não porque o bombom não seja bom, mas é porque ela não sintetiza. Né? Você desce um negócio de sabão, um bolinho de bacalhau, um negócio assim, ela morre. Não é isso? Você suga toda a água que ela tem, ela morre na água. Fazer gargarejo com sal marinho, é isso aí. Você tira, resseca as coitadas que morrem, infelizmente, na sua garganta. Não é isso? Porque ela não consegue sintetizar. Não conseguindo sintetizar, elas evidentemente entendem aquilo como veneno. Então, consequentemente, o que acontece? Começou a haver um aumento de complexidade na estrutura para que eu pudesse cada vez mais ter chances de me alimentar de coisas estranhas. Ok? Mas, se você pegar uma ameba, ela tem uma boca, ela tem um ânus. Não é diferente da gente. É que a gente entra pouco. O ânus tem muito mais coisa. Tem baço, pâncreas. É curioso pensar assim, né? A gente não é muito mais que uma ameba. A gente é mais complexo. A gente é mais complexo que uma ameba. Esse conceito é muito interessante. Porque ele nos devolve um tamanho em termos de criação. A gente não fica se sentindo, ai, Deus criou tudo para o homem. Parece uma criança que acha que o McDonald's foi criado para ele, não é isso? Meu primo existe para brincar comigo, imagina, minha tia, minha madrinha existe para me dar presente, não é verdade? Ela não serve para nada, é uma inútil, mas ela existe para me dar presente. Essa visão egocêntrica é uma visão natural da criança, não é isso? Mas ela não pode pertencer a tudo que existe é por causa do homem. Não, calma lá. Vai acontecer um monte de coisa por causa do homem. E bem, por minha causa também, que é isso que é interessante. Eu me recuso, né? É muito comum de pegar pessoas que se recusam a estar num capítulo periférico da história do universo, e num lugar periférico. Então, eu estou no planeta, bem na hora, um daqueles que vão mudar o planeta, né? Para salvar o universo, talvez. Então, perceberam o problema? Que eu tive uma crise existencial quando comecei a estudar esse assunto. Não é? Porque a gente acredita nessas coisas, mas você diz, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Talvez eu tenha que repensar esse conceito, talvez não seja isso. Né? Talvez eu seja importante, sim, claro, evidente, todos nós somos importantes, tudo aquilo que existe, mas talvez eu não seja tão mais importante do que uma outra entidade que tem um outro nível de quê? De complexidade. Você é mais complexa que ele, não superior, melhor. Cuidado, esses termos são perigosos. Aqui, um aumento de complexidade, estão vendo? Aumento de complexidade. Por isso, aumento de complexidade. Jeito de andar, jeito de camuflar, jeito de enganar. Aqui as espécies aprenderam a enganar. Né? Você vê que você vai te enganar, mentir, não é uma coisa humana. Isso é uma coisa da vida. O que existe de peixes, o que existe de processos de mimetização, isso faz parte do quê? Da forma, das táticas que as espécies usam para sobreviver. Bom, resumindo, porque o Sol está mais tranquilo, e entenderam por quê? Porque ele é menor do que as mamães e as vovós, então não dava para existir isso no começo do universo. O Sol não é tão quente como era no início do universo, ele já nasce numa época em que tem átomos mais estáveis, tem até molécula, gente. Já vem um pacote é que nem miojo lá, né? Só para ser, você arranca o bicho, joga lá, põe um molho legal, entendeu? Então, a Terra não criou, o Sol não criou o miojo lá, o pacote já estava pronto, ok? Mas a panela com a água surge na época em que o miojo lá não existe. Isso é que é curioso. A inter-relação, é isso que é espantoso em termos científicos. Okay? Isso é considerado quase que um milagre. Né? Essa, vamos dizer assim, essas justaposições de coisas. Então, isso que são não baixo em termos de quebra-cabeça cósmico. Bom, propicia o desenvolvimento de mecanismos de equilíbrio aqui. Aí você tem chuvas cíclicas, não é isso? Um dia chove, outro dia não chove, outro dia seca, outro dia não seca, outro dia isso, outro dia aquilo, e a Terra fica oscilando. Isso aqui são as oscilações dos últimos 300 anos de pressão atmosférica e índice de chuvas. Aqui, as manchas solares. Está vendo o número de manchas solares e aqui temperatura. Dá para ver que o movimento do Sol lá, quando ele brilha um pouquinho mais, esquenta mais, ele esfria um pouquinho mais, esfria mais. Então, por exemplo, no período medieval, o Sol era geralmente mais frio, que criou glaciações na Europa.
Mas o Sol já teve períodos em que ele foi mais quente também, e não existiam poluentes naquela época. É que naquela época então não dizia que o efeito era estufa fabricado pelas fábricas. Só se atribuísse isso ao cocô das vacas, né? Então era muita vaca fazendo cocô, isso gerava um efeito estufa, porque existiam períodos em que a Terra passou já por momentos de períodos de estufas. Então veja como essa questão, uma questão mais profunda, essa estabilidade gerou chuvas, mecanismos de repetição, não é isso? Que a gente vê em todos os seres vivos. Então, basicamente, todos os seres vivos têm fluxos. Os eletroencefalograma, eletrocardiograma. Quando você diz, olha, você está com uma desritmia, isso já significa que tem alguma coisa que não é legal, não é isso? Então, o ritmo passou a ser uma coisa natural na vida humana. Ritmo, equilíbrio. A gente passou a assumir isso como propriedades de Deus, não é isso? Deus é equilíbrio, Deus é ordem, Deus... Mas a ordem é uma parte do processo da criação, porque houve um momento, se for assim então, que Deus foi desordem, foi caos, foi criação, foi turbulência, foi ímpeto, foi destruição para gerar as bases importantes para o surgimento de outros mecanismos de ordem. Então a gente reduziria o tamanho de Deus se a gente pensasse dessa maneira. Então é uma coisa um pouco maior. Eu posso dizer assim, para mim é importante que haja ritmo, que haja equilíbrio. Porque nós vivemos dentro de um ambiente cósmico. Aí sim, aí é lindo. Dentro de um lugar onde os mecanismos de repetição são regidos por mecanismos de ordem, sobre as quais a ciência se constrói. Eu só posso construir ciência se eu conseguir repetir, não é isso? Se as coisas não se repetem, eu não consigo construir ciência. Então a ciência é construída em cima, evidentemente, dos mecanismos de repetição. Ao longo do tempo, houve a evolução e o homem desenvolveu sistemas cerebrais. Então, isso que é um ponto importante. Algumas conexões para vocês entenderem. Essa formiguinha, por exemplo, ela vai e vem do formigueiro para qualquer lugar que vocês puderem, ela não tem GPS, e ela se guia pelo compasso solar. Ela sabe literalmente o movimento do Sol acima do horizonte, mais alto ou mais baixo, de acordo com as épocas do ano, sem conhecer, sem viver um ano inteiro, veja que interessante, e ela não se perde por causa de um sensor, ou seja, mostra que ela desenvolveu mecanismos de repetição conectados com o cosmos. Abelhas fazem a mesma coisa, que é um movimento da atividade de uma abelha, as atividades das abelhas normais. Esse aqui, quando você coloca um forte tubo de radiação em torno de um caixilho, elas se perdem completamente, o que significa que elas estão usando o movimento das linhas magnéticas da Terra para regular suas atividades. Vejam a cosmicidade, né? Plateomintes, ou as planárias, fazem movimentos no sentido horário ou anti-horário, de acordo com as fases da Lua. Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa estranha isso, né? Imaginar que uma menina dessas conheça astronomia. Mas não é que ela conhece astronomia, é que existe algum efeito desconhecido para a gente na água que faz com que esse fenômeno ocorra. Eu estou mostrando como seres que a gente considera inferiores, eles têm uma conexão cósmica que talvez nós não tenhamos mais. Abelhas que se movimentam pelo compasso solar, no caso da passerina cianeia, esse exemplo foi feito, esse pássaro ele navega, ele migra somente em dias de céu limpo, perfeitamente limpos, numa direção específica. Eles queriam entender por quê. Um passarinho que nunca fez a viagem fazia isso. Eles colocaram delas dentro de um planetário, ligaram as estrelas e colocaram elas dentro de uma gaiola e todos os passarinhos se colocavam e iam naquela direção específica. Porque eles têm uma coisa chamada mapa neural. Eles decoraram, já nasceu na dele deles, o desenho do céu, ok? E quando elas viam aquele desenho do período da migração, elas sabiam onde navegar. Tanto é que se você projetasse um céu qualquer, elas se perdiam completamente. Se mostrou que literalmente era o desenho. Como o desenho das estrelas eles não se mudam, então evidentemente ela nascia com esse senso de orientação. Estou mostrando como as espécies elas têm esse sentido de navegação. Isso a mesma coisa acontece com peixes, etc, etc. Segundo livro aqui da coleção, essa aqui é uma coletânea da Scientific American chamada Animal Navigation. Basicamente 90% do que tem aqui dentro mostra que para navegar você precisa ter conhecimento cósmico. Então, o que a gente chama de instinto, surgiu aí, ele tem que ter um conhecimento do cosmos, dos mecanismos de repetição. Aqui dá para ver, né, a evolução natural, a evolução da caixa craniana, que mostra que o cérebro se desenvolveu ao longo do tempo,
ok? Isso pode ser estudado dentro desse texto aqui, chamado A Evolução do Cérebro, do John Eccles, que é uma referência na área de neurociência, tá? Que é bastante interessante entender isso, mostrando que o cérebro tem, no mínimo, três características básicas, né? Ele tem uma natureza, o que ele chama de complexo ego, que é a sede da nossa agressividade, do nosso senso de territorialidade. Nós desenvolvemos isso durante os períodos dos répteis. Então, os neurônios aprenderam a se defender, aprenderam a gritar, a defender o território, a usar a sexualidade como uma forma de se impor, uma forma de reproduzir-se, de se manter no ambiente, usar a força, usar a vontade como uma maneira de continuar vivos. E nós continuamos, esses neurônios foram educados dessa maneira, num ambiente selvagem, difícil, onde não existia basicamente amor. Depois desenvolvemos, olha que interessante, o humano, essa parte aqui, que é a área límbica, ou chamado mesoencéfalo, ou paleomamífero. Nessa área aqui desenvolvemos uma coisa chamada amor. Olha que coisa interessante. E os mamíferos começaram a sentir amor. Amor é uma coisa de mamífero. Não é só o humano que ama. Amar, de certa maneira, ele tem uma natureza química. Ok? Mostrou-se, em termos dos estudos da neurociência, que, de certa maneira, o amor, esse aqui, é o órgão que cria esse tipo de coisa. Então, as baleias começaram, por exemplo, a criar um instinto de auxílio mútuo. Né? Há uma indiscriminação, ou seja, quando uma baleia via um outro mamífero com problemas, ela não sabe se é ela ou se é o outro. Então ela sente a dor do outro dentro dela. O que ela faz? Ela sai para defender aquele outro ser mamífero com a própria vida dela, porque ela não faz mais a distinção. Porque, evidentemente, para você salvar uma criança, você tem que ir contra os instintos de defesa do corpo, não é isso? É isso. O corpo não diz para você se proteja, salve a sua pele. Por que uma mãe se atira na frente de um carro na hora, né? Porque esse cara aqui, ele diz para ele, cala a boca. Se você tiver desenvolvido. Se você não tiver desenvolvido, não é? O que acontece? Né? Isso é interessante porque todo mundo tem essas três partes, mas cada pessoa é diferente. Então tem um ingrediente aí a mais que a gente não sabe exatamente o que é. Aí nós vamos chegar lá. Mas essa parte aqui é uma parte interessante. Porque, por exemplo, durante a gravidez, lá, os hormônios gestacionais, eles dizem para o corpo, não tem um bebê coisa nenhuma aí, você está ficando louco. O corpo diz, não, tem um parasita sim. Tem um cara aí que está sugando, o cara está crescendo, o cara não tem o mesmo ADN, a gente já mandou umas lombrigas para fora quando eu tinha uns 8 anos, esse bebê eu vou... Não vai não é um bebê. Não. Tá, e o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar se defendendo do resto menos disso. Então ele cria uma coisa estrábica na cabeça do fulano. Então aqui quando os hormônios gestacionais não funcionam, o que acontece com o feto? Ele é atacado, não é isso? E no final da gravidez, quando o corpo já está beleza, formadinho, daí os hormônios gestacionais falam, beleza, pode atacar o quanto você quiser, você não consegue mais. Empurra o negócio para essa coisa sair, não é isso? Que é as contrações, não é isso? O corpo fala, vai meu filho, sai, nasce. Então é uma luta entre o corpo da mãe e o corpo do bebê, e aquele bebê nasce. Veja que a natureza ela encontra o tal do educar, né? O que quer dizer educar? Não é isso? Até nos escritos foi falado a respeito disso no domingo. Educar é extrair de dentro. Eu não posso educar uma pessoa se eu não extrair o que ela tem dentro dela. Então eu não posso extrair uma função de algo se aquele algo não tiver aquela característica. Então o corpo sabe muito bem se defender. Então eu posso usar o corpo, os mecanismos de defesa do corpo para gerar a vida. Olha que lindo isso, né? Então o parto é isso. É o corpo tentando se defender e ele propicia o desenvolvimento, né? E o nascimento daquela criança. Então isso é maravilhoso. Mas esse cara aqui tem um papel importante de criar essas coisas esquisitas na cabeça, não é isso? Então ele chega ali, quando você está apaixonado, você não consegue enxergar nada na sua frente. É a coisa mais... Você fica um ser ilógico, não é isso? Não adianta você tentar raciocinar, pensar que você vai criar uma teoria para justificar aquela paixão bandida, aquela paixão selvagem, aquela paixão insensata, vamos dizer assim, mas que é aquilo que você está sentindo aqui. Okay? E depois o homem desenvolveu a razão. Então aqui a gente pensa, raciocina, tem um senso discriminativo, okay? De individualidade, aqui a gente ama, sente, e aqui a gente briga.
a gente tem instinto, a gente tem raiva, a gente, não é? A gente fala mansinho, mas todos nós nos sentimos, às vezes, afrontados pela situação, nos sentimos indignados, cansados, às vezes, né? Às vezes é instinto, é questão de tomar banho e jantar, o cara muda, né? Completamente. Você está obsediado, não, eu preciso tomar banho e jantar, o cara toma banho e jantar. Paz, é isso? Aí faz o projeto que também ajuda, muito, né? Mas esses três cérebros também fazem parte da evolução da matéria, não é? Então veja que interessante, a matéria evoluiu, ganhou uma propriedade estranha chamada vida, depois ganhou uma outra propriedade estranha chamada neurônio, depois ganhou uma outra propriedade estranha chamada chassi neuronal, que a gente chama de cérebro, e esses três cérebros, eles não se entendem, eles ficam um acotovelando o outro, entenderam? Dentro da cabeça. Tanto é que quando você perde o centro na psicologia, quando você torna um indivíduo esquizofrênico, não é isso? Você começa a ter personalidades completamente avulsas. Então é interessante se entender isso. A máquina começa simplesmente, cada músico começa a tocar numa frequência, num volume, e tocar o que bem entende. Porque não existe um centro, o quê? Ordenador que diz para esse conjunto não fazer isso. Então esse centro ordenador, na psicologia, aí chegamos na psicologia, chama-se de psique. Não é? Existem vários aspectos, a persona, que é uma camada, tem o self, tem várias ideias. E no espiritismo nós chamamos de espírito. É isso? Espírito. Então você veja que nós estamos nos manifestando, só lembrando vocês, em cima de chassis neuronais que não se entendem direito. É por isso que nós temos contradições, por isso que nós somos incoerentes. Você não vou me relacionar com aquela garota. Por quê? Porque ela é incoerente. Claro, estão se relacionando com uma cobra. Porque uma cobra é um ser coerente. Você tem um chassi. Sim. A cobra tem uma minhoca tem um chassi neuronal. Ela não tem conflito. Se você fizer A, é A. Se fizer B, é B. Você sabe? Mas o humano, você não sabe. O humano é complexo. É mais complexo. Ou seja, olha, dá para entender que o humano é complexo. Não é isso? Então, humano coerente é estranho. São coisas que não funcionam muito, que nem dizer chitãozinho, né? Não dá para dizer humano coerente, porque o nível de complexidade do cérebro humano nos impede de afirmar isso. Então temos que nos enxergar como seres complexos, como seres cheios de conflitos, de desordens, de alegrias, de tristezas, de pesares, de bobagens, fazemos coisas maravilhosas e coisas estúpidas. O humano faz coisas incríveis. A gente não vê outras espécies fazendo isso. E, pelos últimos estudos que se tem, como o cérebro está evoluindo aqui nos últimos 4 milhões de anos, nada significa que o cérebro não continue crescendo. O que significa que, de certa maneira, nós hoje, essa fase atual, de certa maneira, não estamos muito longe de sermos mutantes. E como mutantes é pior ainda. Porque se já ter 3 chassis neuronais diferentes já é complicado, ainda está em estado de mutação, é um outro treco. Você imagina o trabalho que o espírito tem aí para lidar com isso. Okay? Então o nosso desafio é imenso. Por isso que Jesus tinha uma tolerância imensa com o humano. É claro, não é fácil viver dessa maneira. Isso daqui, de certa maneira, é neurônio, é chassi neuronal, é neurônio, é vida, é molécula, que foi cozinhada lá no meio do espaço interestelar, e é átomo, que foi cozinhado dentro das estrelas. Ok? Entenderam? Os N níveis de complexidade que existem dentro da natureza humana, nós podemos chamar isso de espiritualidade, de uma sensação de transcendência. Eu sinto que eu sou muito mais do que eu, Carlos, né? Que existe uma dimensão profunda além de mim mesmo. Sim, existe uma vida fluindo através da gente. A memória presente do universo dentro de nós. Então aqui, os neurônios evoluíram como répteis, depois como mamíferos, aprenderam a amar, aprenderam a viver grudado, né? Réptil não gosta de viver grudado. Viver grudado não é comigo, não é isso? Okay? Pessoas psicopatas, por exemplo, que não conseguem fazer contato emocional, sentimentalizar, elas matam de uma maneira cruel.
Matam porque se sentem ameaçados, simplesmente. Ok? Então temos que pensar aí o efeito do que é matéria, essencialmente. Do que nós estamos falando? Tudo isso é matéria também, não é matéria mesa, matéria estrela. Existe matéria nesse sentido. O homem evoluiu ao longo do tempo, das cavernas à sociedade, e depois à era tecnológica. É isso. Existe um momento, entretanto, que o homem entra em crise, né? E esse momento é muito interessante, porque existiam os homens das cavernas, não é isso? Que tinham instintos, e existe o homem civilizado que tem ciência. Mas como é que o homem passou dos instintos à inteligência? Então, nos primórdios, quando as civilizações surgiram, então é fruto dos estudiosos destes caras, que são antropólogos que estudaram o homem arcaico, dizia-se que nessa transição, onde o fulano nem tinha instinto suficiente para caçar e nem ciência suficiente para criar agricultura e parar e criar a civilização, e que alguns começaram a falar com os deuses. Então essa história é uma história presente basicamente em toda a antropologia, vamos dizer assim, e curiosamente esses seres, né, evidentemente passam, né, a se falar com Deus. Então é interessante porque eles dizem assim que se isolam, que eles sobem em montanhas e chegam lá e eles veem a história do universo dentro deles. E eles descem dali meio que sabendo o que eles têm que fazer, como que eles têm que contar o tempo, para que servem as plantas, mas eles não sabem de onde vem essa informação. E isso se transforma no que se chama de tradição das religiões antigas, sobre as quais essas culturas primárias se desenvolveram. Então a origem da religião nasce de uma tremenda crise do homem. Não é isto? Para sobreviver, o homem ia ser morto, não é isto? Porque ele não tem instinto mais para caçar e nem inteligência mais para criar ciência. Então esse homem de transição, nesse homem de transição é que surgem as chamadas religiões sagradas, as religiões antigas. Quando você confronta os conhecimentos dessas religiões tradicionais, o que elas descrevem o universo, as suas cosmologias, elas são muito parecidas e é extremamente surpreendente entender isso. Então a história da religião nasce, de certa maneira, de uma transição do humano. Então esses povos, evidentemente, passam o tempo inteiro tentando fazer a conexão com o sagrado, né? Então é curioso. O homem passa aqui a ter dúvidas, ficar cheio de incertezas. Quando eles conseguem uma certa sintonia do que fazer, eles constroem um templo, e ali eles não saem, aquele templo é defendido a pau e pedra, porque ali é como se funcionasse a cabine telefônica deles com essa voz. Mas que voz? Aonde vem essa voz? Essa voz provavelmente está dentro do homem, compreende? É o eco do universo dentro dele, tentando salvar aquela espécie que ia morrer. Ou ela tem inteligência, ou ela tem instinto. Como não tem nenhuma coisa nem a outra, como é que eu faço? Então, curiosamente, os povos tradicionais começaram a construir esses templos, okay, que eram esses locais especiais onde eles ouviam essas vozes em N culturas, culturas africanas, culturas da Mesopotâmia, culturas maias, ok? Aqui, egípcios que construíram as 3 pirâmides em função do cinturão do Órion, porque havia a ideia de que nós tínhamos que construir na Terra o reflexo daquilo que era do céu. Tamanha era a vontade do homem de se conectar de novo com o universo, né? As aranhas, os mosquitos, os seres que não eram dotados de uma complexidade neuronal conseguiam fazer essa conexão. E o homem que tem razão? O homem que tem razão, onde ele via 1 antigamente, agora ele vê 2, porque a razão confunde a cabeça. Isso? A razão, ela discrimina, ela cria uma bifurcação. A essência do neocórtex é essa, é a criatividade, é a incerteza. Por isso que nós criamos a ciência, por isso que o homem é dotado dessa instabilidade. O homem começa a construir, evidentemente, a tentar reconectar, evidentemente. Quando o homem já desenvolve uma certa inteligência, aí disse que os deuses nunca mais apareceram. Parece que daí o homem não precisa mais, né? O homem já desenvolveu uma razão suficiente que ele começa a desenvolver o quê? Os meios tecnológicos. Então aqui ele começa a construir até as tecnologias, passa pelas civilizações antigas, as civilizações medievais, e depois as civilizações lógicas. Tudo isso aqui foi um desenvolvimento de uma racionalidade, de uma lógica, de um
pensamento. E com isso o homem, evidentemente, como diz Edgar Morin, que é um dos maiores gênios vivos hoje, grande Edgar Morin, ele diz que nós somos filhos do céu, mas somos órfãos do cosmos. O que significa que muitos de nós não nos sentimos pertencentes, a gente não mais dialoga com a natureza. A matéria virou uma mesa, a lua virou uma pedra, o espaço virou um lugar vazio, destituído de sentido, compreenderam isso? E por isso que estamos, evidentemente, destruindo a natureza, porque nós não destruímos, nós não entendemos mais que isso tudo faz parte de cada um de nós. Nós não nos sentimos mais integrados. O sentido, essencialmente, é esse. A neocorticalidade nos trouxe coisas maravilhosas. A tecnologia, por exemplo, é uma coisa linda. O homem brinca ainda com o cérebro como uma criança que descobre uma bicicleta, não é verdade? Descobre o que é correr, descobre o que é pular. Isso é maravilhoso. Isso, um adolescente descobrindo a sua sexualidade. E é natural que a gente se perca e depois se ache novamente. Então, nós não podemos ter uma visão pessimista com relação ao humano nesse sentido. E sim uma visão de entendimento, uma visão amorosa da condição humana, das falhas, das dificuldades humanas. Entendeu? Se a gente olhar por esse olhar, nós temos que ter uma profunda tolerância, uma profunda paciência com a natureza, dos outros seres humanos, das pessoas como um todo. Mas nos sentimos órfãos do cosmos. Por que órfãos do cosmos? De novo, porque a gente não se sente conectado a ele mais. Porque, de certa maneira, o córtex nos faz ter essa sensação de que eu sou uma coisa e vocês são outras. Ok? E que o que está dentro de mim não tem nada a ver com o que está lá numa estrela. E daí, para acabar, eu fragmento os conhecimentos, coloco espalho as bibliotecas. Parece o Sete, naquela história da mitologia egípcia, que manda cortar o Horus em não sei quantos mil pedaços e espalha do Egito, que era para não achar nunca mais e juntar os pedacinhos de novo. Né? Então veja que o nosso compromisso é tentar juntar essa informação novamente. E há uma ciência hoje que está se debruçando a esse respeito. E isso é que é importante se dizer. O conhecimento de ponta hoje está tentando buscar a integração de novo desse todas essas áreas, ou seja, fazer a gente saltar da era da informação, da fragmentação, para a era do conhecimento, da integração das ideias. Então, da natureza, a matéria. Em primeiro lugar, algumas coisas que evoluíram de lá para cá. A imaterialidade. Esta é uma propriedade da matéria. A matéria, ela é imaterial. Ponto. Ou seja, hoje ninguém mais discute em ciência que a matéria é feita de matéria. Matéria é uma coisa impalpável, porque se você vai reduzir o átomo a partículas subatômicas, você encontra um espaço gigantesco entre as estruturas, que você diz, afinal, há um vazio imenso entre os pedaços, entre as partes. Ou seja, o que a gente acha que é sólido material é cheio de nada, absolutamente cheio, literalmente cheio de nada. Essa aqui é talvez a expressão mais correta que se pode dizer nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, essa é uma característica. A outra coisa importante a respeito do conceito de matéria é que se entende que o que nós chamamos de matéria é aquilo que é observável pelos sentidos e pelos instrumentos humanos. Ou seja, seria a espuma de todo um oceano de ondas que estão subjacentes à matéria. Hoje também ninguém mais questiona isso. Ok? A estabilidade aparente da forma, entende-se hoje que as coisas, elas aparecem para os nossos sentidos estáveis, elas são aparentemente estáveis. Quando eu olho para um outro ser humano, eu acho que ele é estável, que é uma entidade estável, mas ela não é estável, essa é meramente uma sensação que os meus sentidos me dão. Então, a ciência já entendeu isso. Então não se descreve mais matéria como nada estável, as coisas são fenomênicas, são fenômenos. Elas não são nada, existe exatamente como um bólido, como uma coisa, como uma entidade realmente destituída, vamos dizer assim, separada dos demais. A matéria tem uma outra característica interessante, que é a habilidade de memorização, não é? Que a gente imaginava que era só uma propriedade do espírito de memorização. Se a matéria tem uma propriedade de memorização, nós não podemos tratar a memória como uma característica do espírito. E isso complica um pouco o nosso pensamento. Ok? Complica um pouco, porque nós vamos ter que repensar alguns conceitos de Kardec para cá. O feedback,
O efeito de feedback também é um outro efeito interessantíssimo da matéria. A matéria, quando ela aprende uma coisa, uma experiência material, seja lá qual for, no nível, por exemplo, molecular, bioquímico, ela cria uma predisposição para essa mesma coisa acontecer outras vezes. Então, em outras palavras, a matéria aprende, replica, troca informação, preserva informação. Peraí, estranho isso. Esquisito pensar isso, né? Mas, infelizmente ou felizmente, não sei, esse é o estado de coisas. A ciência tem evoluído nessa direção. Tem entendido cada vez mais isso. E não dá mais para negar o que acontece. Não são indícios, ideias, teorias. Isso é fato. São chamados paradoxos. Ou seja, a ciência não sabe explicar, mas ela é obrigada a ter que encarar. Ok? A matéria, então, ela tem feedback. Funciona como alguém aprendeu alguma coisa em alguma parte insólita do universo e ela simplesmente, em outras partes do universo, ela cria uma possibilidade de acontecer a mesma coisa. Porque em termos probabilísticos, 12 bilhões de anos depois do Big Bang, nós deveríamos estar formando hidrogênios estáveis agora. Por que não existem hidrogênios estáveis? Por que a gente está num nível de complexidade muito mais elevado? Porque a matéria fez o quê? Uma replicação. Ela foi aprendendo, ensinando, facilitando o trabalho. Você entendeu? É como se uma molécula de uma natureza se predispusesse a fazer algo mais rápido porque alguém fez isso em algum lugar. Entenderam isso? Isso é seríssimo. Então, é espantoso, porque quando biólogos começaram a descobrir isso, falaram, não, peraí, opa, para tudo. Que isso? Como é que isso é possível? Ok? E a parte, ou seja, qualquer nível de organização, mesmo que ela seja num nível menor de complexidade, ela tem uma noção do todo. Ok? Ela não é uma entidade que anda no espaço. Ok? Ela é o espaço de uma outra forma. Então, a ciência, nesse sentido, ela está começando a integrar novamente e nós voltarmos lá para o trívium e do quadrívium. Só que agora o nível de complexidade é muito grande para você manusear toda essa informação. Então, esse é o grande desafio de um monte de pensadores. Vamos lá. A imaterialidade. Tá ok? Tudo que a gente olha, folhas, pedras, corpo humano, tudo isso é feito de matéria, ok? Matéria, ok? Que tem níveis de complexidades diferentes. Umas têm vida, outras têm célula, outras têm neurônio, outras têm chassis neuronais, outras têm psique, outras nem tanto. Mas elas memorizam. Todas as entidades memorizam. Isso é estranho parar para pensar, né? E a matéria é uma coisa imaterial. Por exemplo, vou mostrar aqui um vídeo para vocês. Dá uma olhadinha aqui só nesse vídeo para vocês entenderem uma coisa aqui. Aqui é um grão, é uma gota de orvalho, ok? No microscópio. Cada vez que aparecer um círculo aí, nós vamos estar vendo um círculo 10 vezes menor que aquele círculo, ok? Então, cada ser desses aí, por exemplo, tem 1 milímetro de diâmetro. Cada um desses vermezinhos que vocês estão vendo aí, tá vendo? E dentro dele, você veja, ele tem uma boquinha, um ânus, ele vai sintetizar alguma coisa. Você dá um brigadeiro para ele, ele vai morrer, porque ele não sabe separar açúcar, agora, sério. Mas quando você amplia isso, e isso não se conhecia desde o tempo de Kardec, 10 vezes maior, você começa a entender, a ter níveis e níveis de complexidade cada vez menores. Estão vendo isso? Aqui você tem estruturas, por exemplo, 1 milímetro elevado a menos 5, menos 10, né? De tamanho, que dá um tamanho tão pequenininho, tão insignificante, que não dá nem para medir com régua, né? Você tem que medir isso através de um método indireto. Aí você encontra as estruturas de ADNs, que são a base da informação, a biblioteca, não necessariamente quem manipula a biblioteca, né? Porque bibliotecas de minhocas e bibliotecas humanas me parecem ser parecidas, os livros são os mesmos. Parece que quem manipula a biblioteca que é diferente, o bibliotecário é que é estranho, entendeu? E o diminuto mundo do átomo de carbono, então seus 6 elétrons, por exemplo, para estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ao mesmo tempo em algum lugar, né?
quando você pega um vazio imenso, por exemplo, aqui, se eu tivesse, por exemplo, que calcular, para vocês terem uma ideia, o tamanho de um átomo de hidrogênio, você pegar uma bola de 1 metro de diâmetro, colocar no centro da Terra e colocar um tijolo andando sobre a superfície da Terra, num movimento errático, isso é mais ou menos um átomo de hidrogênio. Agora, o que existe entre um meio tijolo e uma bola de 1 metro? Vazio. Compreenderam isso? E essa é a base da matéria. Ok? Mas é pior do que isso. Né? Mas é pior do que isso. Se fosse só isso ainda, tudo bem. Um outro exemplo, assim, você vai aqui no Guaíra, e imagina um grande poeira no piso do palco do Guaíra. Aquele ali seria o próton. Certo? Os elétrons seriam 1/56 desse grão de areia, girando no teto, assim. É mais ou menos. O que vocês veem de vazio é vazio. Então a matéria é feita de vazio. Parece um soufflé. Parece um soufflé cheio de buracos. Parece um queijo suíço. É essencialmente isso. Por isso que isso há 100 anos, quando deram essas medidas para o Einstein disse assim, putz, o materialismo morreu por causa de falta de matéria. Né? Porque o mundo real não é feito de matéria. Então matéria não é exatamente o que a gente está imaginando. Matéria não é uma coisa sólida, densa, estável. Quer dizer, nós temos uma visão horrorosa disso tudo. Ok? E não é isso que a gente vai ter que... Não vamos aprender nada se a gente for assim. E o núcleo atômico, olha ali, extremamente pequenininho, mas a relação dessa estrutura com o elétron gera uma força que cria a ideia de solidez. Então, quando você senta, quando eu estou sentado nessa cadeira, eu tenho a ideia de que ela é sólida. É isso? Mas eu jamais toco, os átomos do meu corpo jamais tocam os átomos dessa cadeira, compreende isso? Porque a forma como os átomos estão agregados aqui empurra os outros átomos para o outro lado, para cima, não é isso? E por isso que é um vaso, quer dizer, se quebrar é um vaso, mas quando existir essa cadeia, ela vai gerar, e que me dá a sensação de que ela é sólida. Então, quando o Kardec, na época dele, falava que espíritos atravessavam paredes, teve gente que ficou horrorizado. Como atravessar a parede? Não é possível, como vai atravessar uma parede? Porque naquela época, os espíritos já haviam falado que as coisas materiais não eram bem materiais, não eram tão densas quanto se imaginava. Então, o nível de densidade, de falta de matéria, é uma coisa miserável. O universo é extremamente pobre em termos de matéria. É essencialmente isso. No caso, moléculas, vocês estão vendo aqui, que são agregadas e que nos dão a sensação de que elas são sólidas. Ok? Criando uma sensação. A sensação ela é cerebral. Quer dizer, cai uma pedra, não vai também chegar lá, se o Carlos falou que a pedra não é, joga uma pedra no chão, você vai sentir dor mesmo. Porque os seus sentidos foram preparados para perceber esta forma como as moléculas se ajustam. Apesar de não ter nada ali de matéria exatamente. Átomos, que são, quando você quebra o núcleo disso, a nossa bolinha, né, o nosso grão de areia, você tem uma coisa que é infinitamente menor do que um grão de areia. E essas coisas infinitamente menores do que grãos de areia parecem partículas, mas parecem ondas. Então, pera um pouquinho, deixa eu entender. O que forma essa coisa insignificante de poeira, que a gente chama de matéria, talvez não seja nem partícula, talvez seja onda, porque ela tem propriedades de onda, sim. Puta, então pera um pouquinho, então matéria não existe, o que existe é onda. Tudo que existe é onda, vibração, onda. Nós estamos navegando no mar, não fazemos a menor ideia. O nosso corpo é um oceano, que parece que é estável, da mesma maneira que o nosso oceano parece estável, isso? É porque tem uma série de forças, ok? Muito bem. Para desenvolver essas ideias aqui, ó, aqui tem um esqueminha de ondas para a gente introduzir, porque é muita coisa, não dá para explicar. Essa linha preta mostra uma onda fundamental, que nem corda que você faz assim, aquelas cordas de pular corda, você faz assim, a onda vai lá e bate lá na outra pessoa e fica voltando. Quando uma onda vibra, ela gera ondas secundárias. Está vendo que a azul vai para lá? E a vermelha vem para cá? Então ela chega aqui, bate e volta. E chega num determinado momento, essa onda ela se encontra aqui, tá vendo? Aqui
e aqui. Aqui, aqui e aqui. Onde elas formam um chamado ponto nodal. Nesse ponto nodal, elas fazem uma vibração mais alta, assim. Elas se tornam mais audíveis, visíveis. Ok? Desses lugares, estão vendo onde as três se encontram? Então, onde as três se encontram, nossa, apareceu uma partícula ali, outra partícula. Beleza. Bom, eu posso ter isso aqui, não posso? Vocês diriam que isso aqui é feito de onda? Ou isso é um monte de bolinha? Ah, é um monte de bolinha de matéria. Só que, na verdade, o que se provou é isso. É que é isso que está acontecendo. Vocês entenderam? Ah, tá bom. Então complicou um pouco a coisa, porque isto que nós acabamos de ver nos ADNs, né? Há um monte de partículas, de bolinhas. Ou é isso? Compreenderam? Ondas e ondas. E elas vão aparecendo. Aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Aparece e desaparece. Não é isso? Muito bem. Como a gente aparece e desaparece. A gente não aparece e desaparece também, Matheus? Olha que terrível isso. Vocês vão sair daqui. Por isso que eu trouxe o Paulo, que ele é forte e tal. Agora chegou o César também, que é encorpado, foi segurança lá no Shopping Paládio e tal. Para não sair daqui apanhando. Já estou terminando. Aqui nós temos, então, uma ideia de o que acontece quando várias vibrações elas se juntam. Estão entendendo? Quando várias vibrações se juntam, elas formam esses tipos de estruturas. E, consequentemente, são essas estruturas que nos... Dependendo de como a forma disso aqui fica, ela gera um tipo de característica. Né? Então, as partículas, que na verdade não são partículas, mas são ondas, em um determinado momento, em um determinado T, elas ganham uma propriedade, né? Uma forma. Uma ela faz uma coisa, outra ela faz outra. Estão vendo isso? Isto. Se eu ver isto, eu vou dizer, isso é físico, não é? Mas isso aqui se forma em função de um mar, não é isso? Só que o mar a gente não enxerga. E o que a gente não enxerga é exatamente o que forma isto. Vocês estão compreendendo? Uma encrenca? Isso aqui é uma encrenca. Esse cara chamado David Bohm trouxe, não dá nem para discutir as ideias dele aqui, mas eu vou mostrar algumas coisas só para vocês entenderem. Aqui nós temos um mar, onde as ondas se propagam de ondas. Em determinados momentos, se eu soltar uma gota, não é isso? A gota cai na água, puff, sobe e forma outras gotas, não é isso? Eu não tenho a sensação de uma entidade estável aqui? Ah, essa gotinha existe, é de verdade. Ela é real, ela está encarnada. Ela é viva, ela é um ser material. Não é? Mas ela é um instante no meio dessas ondas. Vocês já vejam o que é a tecnologia. Estão vendo isso? Uma onda, não é? Isto, ó. A crista, a matéria, essencialmente, é isso aqui. Ó. É o que a gente consegue observar desses cruzamentos de ondas. Ok? Vamos lá. Vetores e forças. Vamos lá, rapidinho. Estão vendo o vórtice? O vórtice parece uma entidade estável, não parece? Se eu ligar uma torneira numa pia e deixar a água rolando, o vórtice não parece uma entidade estável? Se você voltar dali 2 anos, o vórtice não está igualzinho? Você não vai jurar por Deus que é o mesmo a água que estava ali? Só que você sabe que não é a mesma água, não é isso? Porque a água que estava ali 2 anos atrás já saiu pelo ralo e foi embora, não é isso? Mas e o ser humano? Não é igual? A gente não se alimenta o tempo inteiro? Quantos anos a gente troca toda a matéria do corpo, Edson? 7. Em 7 anos você não é mais você mesmo. Não é? Então o fluxo de energia e de ondas que está te atravessando o tempo inteiro. E por que a gente parece estável? Porque as forças que nos sustentam, a cuba, a largura, a água, tudo isso se mantém relativamente estável. Não é isso? Até que alguém dá uma martelada na cuba e quando você interrompe o fluxo, você desencarna. É isso? Mas quem desencarna? Né? A matéria se desagrega porque as várias forças não conseguem mais manter o mesmo padrão. Muito bem, aqui tem uns desenhos, umas experiências muito interessantes feitas com bolhas. Vocês estão vendo como parecem entidades físicas? Não parecem entidades físicas? Mas isso aqui é meramente um instante, uma fotografia de um momento de onda. Estão vendo isso? Se você vivesse num mundo quântico, dos milésimos de segundo, que talvez a gente viva, nós iríamos parecer estáveis, iremos?
Não é a mesma coisa? Então nós somos meio que flechas, a gente aparece, se manifesta no meio material, desaparece. Se manifesta no meio material, desaparece. Se manifesta no meio material e desaparece. Isso é o que a gente, é o conceito de encarnar e desencarnar. É a mesma ideia? É a mesma ideia. Exatamente, não tem diferença nenhuma. No micro ou no macro, vocês estão vendo aqui uma galáxia? A onda, os aglomerados globulares que existem em volta, não é o mesmo princípio? É o mesmo princípio. Então ele vale tanto para o micro quanto para o macro, ou para um corpo humano. Ok? Algumas outras características importantes só para ir finalizando. Outras características da matéria. Descobriu-se, por exemplo, que ratos em labirintos, quando você coloca ratos em labirintos, o primeiro ratinho que entra naquele esquema do labirinto, ele tenta sair, e leva um tempo. Aí você troca aquele labirinto, tira dali, põe outro rato, faz a experiência em outro país com o mesmo modelo de labirinto, com o mesmo tipo de rato, não o mesmo rato, para ele não sentir o cheiro. E esse segundo rato ele vai ser ligeiramente mais rápido que o outro. E o próximo mais rápido que o outro. Mas como é que o próximo rato sabe? Porque ele chega na periferia, agora para onde eu vou? Ele fala, não sei, acho que eu vou por aqui. Esse eu acho que vou por aqui é a orientação de feedback da experiência dos outros ratos. Compreenderam isso? Então a matéria que está no nosso corpo é uma coisa absurdamente inteligente. Absolutamente rica, viva, cheia de energia, de onda. Matéria não é mais matéria. Por isso que eu digo que, muitas vezes, o espírita tem uma visão muito mais materialista da matéria do que o próprio materialista. É esquisito dizer isso. É estranho, né? Mas o materialista tem uma visão muito mais imaterial da matéria do que o espiritualista. Tem alguma coisa errada nessa história. Outra coisa que se descobriu extraordinária, que nesse livro aqui chamado Nas Raízes do Universo, Erwin Laszlo, que é um cara que congrega só Nobels de química, Nobels de várias áreas, ele tem um clube em Budapeste de ciências, é um dos mais assim, renomados cientistas do mundo. E ele conta uma experiência muito interessante de neurônios que existem no cérebro humano, que são capazes de perceber vibrações que ocorrem abaixo entre o elétron, o próton e o elétron. Aí você diz, tá, um neurônio que capta o quê? Vibração subatômica. Agora a pergunta básica, para que um neurônio precisa saber uma vibração subatômica? Não é uma coisa esquisita? E não é só isso, ele não só vibra, como ele devolve o sinal. Então se pensava que o ouvido e o olho antigamente eram meramente órgãos que captavam. Hoje se sabe que quando o cérebro recebe, o olho recebe uma mensagem, os neurônios devolvem um sinal como se fosse um reply, do tipo lido. Entendeu isso? Lido. Por que ele precisa devolver para onde? Para um campo que leu? Então o universo o quê? O que acontece? A matéria fica trocando informação, batendo papo o tempo inteiro, e ela quer saber se você entendeu aquilo ou não entendeu? Você tem que dar um reply para ela? Pô, isso é estranho, não é estranho? Eu não tenho a sensação que o corpo não tem nada a ver com o espaço, que o corpo não é a ideia que o cérebro me dá? Mas essas ideias mudaram ao longo do tempo. Então a matéria se transformou em uma coisa extremamente interessante. Jacques Monod, Cérebro, as matrizes da ordem, o Acaso e a Necessidade, um livro extraordinário que mostra a improbabilidade do corpo humano em termos estatísticos, quer dizer, a probabilidade natural. Você pega lá um átomo que forma um aminoácido ou uma enzima, num ele é o número 15, no outro ele é o número 45. Como é que ele sabe que ele tem que entrar ali, que é o 15, e não é o 45? Então esse é o questionamento do Monod. Ele diz que, de certa maneira, o átomo sabe o que está sendo feito ali. Mas como é que ele pode saber uma coisa que é feita como átomo? É como se ele tivesse uma certa consciência do que está acontecendo. Não uma consciência no sentido humano, mas é como se ele entendesse uma complexidade maior do que a sua possibilidade. As sementes, por exemplo, são pacotes de informação, é isso? Que criam uma bananeira, que criam ok? Então isso aqui é um pacote de informação para construir algo que vai ser retirado do meio ambiente, que é guardado no formato de uma semente. Não é isso? Essas outras espécies também são bastante interessantes, que mostram como o complexo, o menos complexo, pode entender o que é mais complexo. Então, que é o caso do vírus da toxoplasmose. Ele se instala no pelo do rato, joga uma enzima, o rato fica todo com coceira, ele se coça e ele entra no pelo do corpo do rato. Ele se aloja no cérebro. Ele deixa o rato
alegre, feliz, com apetite sexual, com apetite físico. O rato fica maravilhoso, engorda, fica com reflexos fantásticos. Ele só destrói neurologicamente a informação que diz quem é o predador dele. Então, quando ele vê um gatinho, ele... Você entendeu? E o gato come ele, e daí o bicho dá toxicose e faz a cadeia, ok? Então ele entrega para o gato um cara saudável, não é isso? Maravilhoso. Mas a pergunta é, como é que o filho da toxoplasmose sabe aonde estão as coisas dentro de uma estrutura neuronal? Que é infinitamente mais complexa do que ele. Então, alguém está passando informação para esse sujeito aí. Isso mesmo. Mas quem está passando essa informação aí é um outro problema. Putz, mas quem está passando informação para esse sujeito? Por exemplo, tem determinados tipos de caranguejo que sobe em cima do outro, ele inocula também um hormônio no outro macho. Aí o outro macho começa a ficar esquisito. Aí ele nada, vai até a praia, cava um buraco, fica cavando um buraco, e fica sentado lá tentando botar ovo. Aí o efeito hormonal, a bebedeira passa, o bicho fala, o que eu estou fazendo aqui? E se manda. E a fêmea desse caranguejo, que inoculou, vai lá e põe os ovos, e ele não precisa cavar o buraco. Entendeu? Isso acontece na natureza. Agora a pergunta é, como é que ele sabe quais são os neurotransmissores que vão deixar o outro esquisito? Entenderam isso? Ele tem que conhecer a planta, o esquema. Pô, mas alguém tem que me passar a planta do outro. Mas ele não troca material genético, troca? Troca. Então ele está tendo acesso a uma coisa chamada campos morfogenéticos, que é uma outra coisa extremamente complexa, bacana pra caramba, que a gente vai entender. Esse cara, o Edwin Glasgow, que eu mostrei para vocês, ele mostrou uma coisa também que é importante dizer para vocês. Pesquisas de 2 japoneses demonstraram fisicamente, isso foi reproduzido não sei quantas mil vezes, que as ondas do mar têm uma capacidade de memorização das ondas que ficam passando por aquele grupo de moléculas. Se tiver navio que tem horário para sair, ela sabe o horário que o navio vai sair. Porque quando você joga aquele tipo de vibração naquele horário, ela reage àquele padrão. O que significa que, se você pegar uma outra bacia d'água de um outro lugar, ela não tem aquela memorização. Então, ou seja, a água tem uma capacidade de memorizar. Ora, o que é a fluidificação? O que é a fluidificação? Não é isso? Não é interessante essa ideia? Bom, isso aqui vai longe. Campos morfogenéticos, uma base. Campos de informação, a matéria se comunica o tempo inteiro com campos de informação adjacentes a ela. A matéria faz cópias de si mesma, ela replica, ela guarda informação. Você tenta apagar uma informação, a matéria parece que não gosta disso, ela gosta de guardar. A mesma informação que não presta, ela guarda. Trauma, música ruim. Você tenta ficar esquecendo aquela música ruim, você não consegue. É isso? Então, até o coração, esse coração não te pertence, você vai morrer. Você expulsa esse cara. Nesse sentido, a matéria, ela vamos dizer assim, ela guarda, tem uma edícula que ela guarda lá tudo que presta e que não presta. Tanto é que ela guarda o reptiliano dentro de nós. Ela guarda o período dos mamíferos, a cabeça de baleia que nós temos, aquele, mas eu gosto tanto dela, ela sofre tanto, ela tem tanto problema, não sei, eu tenho uma ligação com ela. Quando ela para de sofrer, eu não sei se eu gosto mais. Tem um pouco desse instinto de mamífero, não é isso? Esse instinto de salvar, de não sei, eu sinto a dor dela dentro de mim, me irrita, então eu quero salvar logo ela para ver se eu me livro disso. É isso? Que são aquelas relações complicadíssimas humanas que têm raiz na ancestralidade da evolução. A permanência, a recuperação, a disseminação da informação, já que é tudo onda, não é isso? Então, consequentemente, fica fácil de fazer isso. A velocidade da informação e as partículas gêmeas, que é uma outra característica também interessante. Existem campos morfogenéticos que geram padrões, dá para ver? Esses padrões, o domínio dos padrões, não importa. E esses campos morfogenéticos, enfim, foram desenvolvidos, eu não vou entrar muito nesse mérito, a ponto de criar coisas estranhas, como, por exemplo, a abelha, quem tem floração de maracujá sabe disso, que esse zangão e essa flor dão na mesma época, mas eles não trocam material genético, ok? Eles dão na mesma época.
E a flor tem características do zangão, ela desenha uma zangoa aqui, né? E solta um cheiro que esse bicho fica achando que tem uma zangoa lá. Daí ele vai lá, pólen, entendeu? Suja um peitinho de pólen e fala, opa, eu acho que eu tô pirado, não tem uma zangoa aqui, né? Aí ele sai e vai procurar outra zangoa, né? Que também, e com isso existe um mecanismo aonde, aqui é uma aranha, tá vendo? Aonde a flor cria mutações parecidas com a aranha, e a aranha adquire, elas parecem pertencer à mesma semente de informação, compreenderam? Mesmo que as sementes das duas não sejam idênticas, ok? Não sejam a mesma finalidade, o que mostra uma vida, isso é desenvolvido nesse texto aqui, ó, algumas ideias legais, o universo inteligente do Fred Hoyle, um grande cientista, um cara que, inclusive, descobriu como o Sol produz energia, tá? Um astrofísico que estuda a presença da inteligência em meios físicos, né? A aranha que sabe construir teias independente dos espaços, né? Então, para fazer isso, ela teria que ter uma cabeça desse tamanho, né? Para fazer cálculos matemáticos, fazer lá. Mas como a natureza é esperta, ela não ia dar um cabeção para a aranha, porque senão a aranha ia roubar. Então, a aranha simplesmente acessa pelo computador dela uma rede das bilhões de aranhas. E daí ela sai produzindo aquele negócio. Porque biologicamente é impossível uma aranha construir uma teia, sabia disso? Ela não tem neurônio suficiente. Verdade? Ela não tem processamento neuronal para construir aquilo. No entanto, ela constrói, não constrói? Louco demais isso. Esse é um pouquinho da natureza da natureza. Muito bem. Em termos de telecomunicações, super importante, não é mais partícula, e sim onda, ok? Que vai fazendo surgir, ter a ideia, portanto, ok? Da partícula. E aqui é a história das cordas, infelizmente, Edson, vou ficar te devendo. Né? Faz tempo, copo. Okay? Até surgirem as telecomunicações, ok? As telecomunicações surgiram em 1896, portanto, depois de Kardec, aonde se descobriu, por exemplo, características das telecomunicações, sintonia entre emissor e receptor. Senão, você não capta o rádio, não é isso? Ruídos de sinal, ou multissintonias. É possível você mandar um único sinal e várias pessoas captarem. Tudo isso não era sabido no tempo de Kardec, não é isso? Muito bem. Carlos, não podemos continuar mais uma aula com você? Difícil. É verdade, isso não. Então, algumas reflexões, é o último slide. A essência da matéria não é matéria, participa de processos de memorização complexos, além do dele. A matéria manifesta-se temporariamente por fluxos. Portanto, a matéria não é exatamente estável, como a gente imagina. Ela transmite informação ao seio do qual ela vive, criando feedbacks. Ok? Nela manifestam-se sujeitos, ou o que a gente chama de modelos de ordem. Uma aranha, um ser humano, um sanduíche de provolone. Começando a ficar muito fácil. A matéria parece estar em comunicação com esses fluxos de informação o tempo inteiro. Ela replica, ela protege e preserva a informação e se auto-organiza. Um campo subjacente parece presidir a manifestação da matéria. Meio e sujeito, campo e organização interferem-se o tempo inteiro. Então o espírito não está se relacionando com a matéria, ele está se relacionando com o mundo. Entenderam isso? É seríssimo. É seríssimo. Quando a gente fala assim, vamos vibrar. E como? Você já está vibrando, só que você não sabe que está vibrando. Você está vibrando errado. Acho que é vamos vibrar certo. Vamos vibrar certo, irmãos. Não vamos vibrar. Porque vibrar você já está vibrando. Ok? Meio e sujeito, campo e organização interferem-se. Percepção de ordem da não-realidade se manifestam nessa psique. Daí vai. O homem é uma extensão complexa do universo. O homem é uma das infinitas formas da vergência do campo. O espírito, essencialmente, ele é uma vergência de informação. Não é isso? Que se manifesta, que se relaciona com a matéria, que é extremamente o quê? Instável, arredia, por mais que ela nos pareça material. Bom, eu ia começar a falar sobre outras coisas, mas obsessão, e daí vai mostrando como, na minha opinião, a evolução da ciência, desde o tempo de Kardec, afirmou o livro que mais, na minha opinião, é o livro que mais foi confirmado pela ciência, é o livro dos médiuns. Porque tudo que se fala ali a respeito de sintonia, processos obsessivos, radiação à distância, tudo isso está dentro dos princípios de ondulatória
perfeitamente. Okay? E isso não era sabido no tempo de Kardec e foi trazido mediunicamente. Então, acho absolutamente sensacional isso. E, curiosamente, a gente imagina que vai aprender ciência do espiritismo estudando a Gênese, né? Porque a gente não conseguiu fazer essa conexão, combinar os livros de ondulatória com os livros sobre mediunidade. Por quê? Por que o espírito acha que ele está ali, ele não consegue ver nada, não é isso? Daí ele faz uma prece, daí ele começa a ver uma outra coisa. O que é isso, exatamente? Ele está modulando o ladinho dele, não é isso? Ok? E os espíritos se juntam, por semelhanças, enfim. Ok? É uma questão, portanto, vibracional. Vamos lá. Uma visão esquisita da matéria, mas enfim. Vamos lá. Edson. Bom, a gente fica até um pouco tonto, né? De tanta informação. O carro de jeito desequilibrado, né? Por isso que eu falei, vamos deixar. Mas esse ano você acha que fica difícil mais um? Esse ano, né? Pronto, que vejam também a gente se acaba. Dá uma pausa para o carro. Para todos esses pensadores, porque isso aqui é fruto do esforço humano. Eu acho que é uma palestra fantástica, né? Porque nos traz a ciência, nos traz pinceladas, né, no que a gente estuda, né? E um pouco do que está à nossa volta. Então, parabéns, Carlos, pela segunda palestra. Lembrar que essas palestras, gente, elas estão no site da AME, que é www.ameparaná.org. Então, em Paraná você já consegue, graças ao Carlos lá atrás, que grava para nós e coloca. Então dá para assistir a primeira palestra e a segunda. Oi? No YouTube também. No próximo mês, a nossa reunião será no dia 19 de outubro. Porque dia 12, sempre a segunda quarta-feira vai ser dia da criança, então como todos nós somos crianças, de onda, criança também. Né? Então vai ser dia 19, que é a consciência no paciente nas experiências de quase morte. O professor Laércio, que é cardiologista, vai fazer um estudo nesse ponto. Então, com essa palestra e a se ele tivesse disponibilidade, Carlos, no dia 19. Mas eu não vou ser usado como cobaia, não. Eu não vou ter que ficar no. Vamos fazer o seguinte: se por um acaso nós conseguimos, se o Carlos de repente vai viajando de lá se puder, aí o Laércio da casa, nós jogamos o Laércio para mais frente. Né? Aí a gente ganha. Então, para todo mundo já ter aqui o e-mail, né? A gente já passa um aviso por e-mail para todos. Se for possível, daí eu trago as perguntas para fazer na próxima. Tá bom. Vocês tinham alguma questão sobre isso? Vamos deixar as dúvidas. Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma ameaça? Como coordenador, eu só queria fazer uma pergunta para o Carlos. Essa é a única pergunta, desde o começo, Deus outra aula para perguntar. Aquele caldo todo na estelar ali que faz os planetas, mas aquilo seria o fluido cósmico universal ou não? Não. Pelo que os espíritos descrevem, não é bem aquilo, não. Não. O fluido cósmico universal seria, digamos assim, os níveis de organização adjacentes, estariam mais próximos dos campos morfogenéticos do que da matéria propriamente dita. Talvez seja isso que os espíritos estão... Porque ali é um caldo, um plasma que forma, ele desmancha, volta a formar, quer dizer, ele está sempre em formação, né, no universo está. Então, lembraria o fluido cósmico universal que está em todos os lugares. Mas esse fluido cósmico, no caso, ele tem uma propriedade de fazer a informação trafegar. Então já é uma característica interessante. A gente viu que a matéria troca, né? Então a gente pode dizer que, de certa maneira, esses tubos, ou essas trocas de informação, talvez elas não se deem exatamente por uma via material. Pelas velocidades, entendeu? Ei, Cristão, e a afirmação de que tudo que surgiria a partir do fluido cósmico universal? Surge através de, não por causa de, perigoso. Surge em função de, ou pela via de.
teve uma... Pensar um dos que eu fui do Código Universal era uma matéria primordial. Você vê que não está... correto, mas hoje ficou mais sofisticado. Porque fora do fluido cósmico universal, que seria o fluido cósmico universal, a gente tem uma coisa chamada vibração, a gente tem uma coisa chamada vazamento de informação, porque a informação é um outro problema. Hoje não se sabe o que é exatamente informação. Né? Aonde que é informação? Por um exemplo, o espírito está onde? No corpo se diz? Não. O que a doutrina espírita diz? Onde o espírito se encontra? O pensamento. O pensamento é uma propriedade. Complicado. Né? O espírito não está em parte alguma. Ele se manifesta em torno, quer dizer, o princípio inteligente se manifesta em torno de um corpo, mas ninguém disse aonde está. Você não consegue dar a latitude e a longitude do espírito. Então a informação não necessariamente é material. Ela flui através dessas ondas, ela se manifesta através do fluido cósmico universal. E quando a matéria tem aqueles nós, né, que sustentam e aparentemente te deixam relativamente estável durante um tempo, que nem o vórtice da pia, você acredita estar que um nível de informação está se manifestando naquele vórtice. Entendeu? Um certo nível de informação. Então, é terrível pensar, porque é ter que dizer assim, eu não estou em parte alguma. Ao mesmo tempo é maravilhoso, sabe por quê? Porque desencarnado, né? E em determinadas vibrações, né? Se eu não estiver trafegando num nível muito de onda, né? De baixa frequência, de nível mais próximo desses nós assim, que formam matéria, essa eclosão, eu posso me deslocar a velocidades que não são materiais. Então eu não preciso ir para Alcione e voltar, porque quando eu tiver assado ou cozido, a matéria deixou de ter qualquer sentido, que vai valer o quê? Sintonia. Veja, sintonia tornou-se tudo. Agora faça um pedido para ele, porque nós estamos numa sequência. Se ele quebrar essa sequência, tem que começar de novo. Por exemplo, pensa em termos de psicossomática, né? Pensa em termos de psicossomática, porque você está produzindo lá em cima o corpo, a como que o corpo vai reagir, porque o corpo essencialmente é um feixe de ondas. Está no feixe de ondas. O médico diz, não, você está ficando louco, o corpo não é um feixe de ondas, mas o corpo é feito de um tecido, tá, vamos descer o tecido. Aí você vai descendo, vira que ele fecha de ondas. Oi? O espírito? Não sei, porque se você atribuir ao espírito um feixe de ondas, ele passa a ter propriedades materiais. Não sei. Vamos lá, gente, vamos. Já esgotamos o nosso horário. Vamos pedir aqui para o professor Gamarra fazer nossa prece de encerramento. Agradecer a presença da Neida, né? A nossa querida Neida, a professora Neida. Olha, aqui está a minha queridíssima professora Neida. Nós já trabalhamos lá juntos na faculdade, né? Eu dei um seminário lá na curso de Valores Humanos. A turma tinha um almoço reforçado. Ele está meio material ainda. Mas eu sou um grande amigo deles lá, do professor Lissé. A gente está construindo juntos um planetário. Beleza. E com uma finalidade diferente. Professor Gamarra, para encerrar para nós, por favor. Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas almas, Pai de amor e de bondade, queremos ofertar neste momento nossos sentimentos, nossos pensamentos, agradecendo a oportunidade ímpar de termos estado aqui juntos para usufruir momentos de paz, de conhecimento, de alegria, de fraternidade que a todos nos envolve. Que o nosso expositor, orador, científico, a explorar o universo e nos levar da mão a conceber novas ideias, novas realizações, para poder, de uma vez por todas, arrancar em direção a Ti, Pai, que Ele leve de nós
o nosso perene desejo de felicidade e paz para a sua alma, assim como Ele nos ofertou do seu coração este momento que nos envolve, como és tu, Senhor Jesus, Pai de amor e de bondade, que envolve nossos corações. Continuemos adiante, procura essa realidade interior que ainda vamos encontrar mais cedo ou mais tarde, na felicidade plena, na pacificação, no encontro definitivo conosco mesmo. Sim, agradecemos a todos esta noite em que estamos reunidos aqui, nesta paz que nos envolve e que nos envolve. Que assim seja. Se todo o pessoal botou e-mail para mim aí, quem não recebeu, colocou e-mail e eu não consegui mandar, é que a minha catarata não enxerga a voz. Os e-mails legíveis, gente. Por favor, eu estou com uma relação de umas 40 pessoas aqui em que está voltando o e-mail. Então quem não recebeu a informação, refaça o e-mail para nós aqui, para que o Laércio possa acessar, né? Isso todo mundo me coloca. Tem um café aqui ao lado, gente, quem quiser.